Moisés diz na Bíblia que Deus fez Adão com uma porção de barro, dando-lhe vida com um sopro nas narinas. Essa colocação explícita é absurda. Essa explicação explícita não tem cabimento, porque como dar vida a barro, mesmo sendo Deus? Nós, em nosso corpo, não temos uma única grama de barro ou de terra. Então, esta colocação, esta passagem, numa visão explícita, não tem cabimento. Porém, esta mesma visão, numa colocação implícita, ou seja, aquilo que não está claro, é bem profunda, é bem marcante, bem séria e verdadeira. Então, vejamos. O princípio espiritual, que é o homem, numa gestação de uma pessoa, o homem é o princípio espiritual. Ele que dá os ingredientes espirituais, principalmente espirituais, para a formação de um novo ser. E a mulher é o princípio material, aquela que vai gerar o corpo. Tanto que a ciência já colocou que o homem que define o sexo da criança. Então a mulher é o princípio material. A mulher gera uma criança através dos alimentos que ela ingere, dos alimentos o mais puros possíveis, o mais básicos, sem química, sem manipulação do homem. Haja visto que quando engravida, a mulher passa por uma dieta severa, eliminando todo tipo de química, não pode inclusive nem pintar os cabelos, o ideal é parar de fumar, parar de beber, ou seja, tudo que prejudica o corpo dela. E na alimentação, da mesma forma, a mulher tem que comer os alimentos mais puros, mais saudáveis possíveis, porque o seu corpo irá absorvendo esses alimentos, processar, e parte deles, os nutrientes, muito mais do que a substância bruta, os nutrientes, através do cordão umbilical, irá passar para a criança, irá dar-lhe todas as possibilidades de um corpo saudável. Um corpo saudável dentro do que o karma desta criança permite. Mas a parte da mulher é da alimentação saudável. E se a mulher é desregrada nesse sentido, não haverá uma perfeita formação fetal, não haverá uma saúde boa para a criança. Então a mulher, nesta alimentação, abandona principalmente a química que muito tem sido colocada hoje em dia nos alimentos. E mesmo que nasce, a mulher ainda tem que manter uma certa dieta pelo leite que está passando para a criança. Até aqui vimos o seguinte: mesmo antes de nascer, somos alimentados pela terra, pela mãe natureza, através do corpo, pela mãe natureza, do corpo da mulher, pela mãe natureza. Nascemos e nos alimentamos única e exclusivamente dos frutos da mãe natureza, vegetais, legumes, frutas. Mesmo os animais que consumimos, carne animal, estes animais também se alimentaram dos frutos da mãe natureza. Então somos totalmente dependentes dos frutos da terra, dos frutos da natureza. No fim de nossa existência, desencarnamos, deixamos o corpo
E aonde que este corpo é colocado? Este corpo é colocado debaixo da terra. E mesmo que não seja colocado debaixo da terra, este corpo se desfaz. Se desfaz, mas não abandona a substância atômica do corpo, não abandona este plano. E se infiltram na terra e vão para os lençóis freáticos. Os ossos aos poucos, mais demoradamente, são dissolvidos também. Voltamos à terra, voltamos ao solo, voltamos e passaremos com o tempo a alimentar tudo que a terra fornece. Passaremos a alimentar tudo. Passaremos então a ser parte da natureza. Passaremos, nosso corpo, matéria, passará a ser parte da natureza, passará a viver de outra forma, de outro sentido. Estaremos aqui, atomicamente, fisicamente, estaremos aqui pela eternidade. Então, Deus fez o homem do barro. Nós nos alimentamos, enquanto na barriga da mãe, do que veio da terra. Vivemos a existência toda nos alimentando com os frutos da terra e no final de nossa existência voltamos a ser o fruto da terra, voltamos a ser a matéria que dá vida ao que irá nos alimentar. No final de tudo, há uma passagem bíblica que diz: do pó vieste e ao pó voltarás. Do pó vieste seria nós viemos do seio da terra através do corpo da mãe. O seio da terra, os frutos nos alimentaram através do corpo da mãe. E ao pó voltarás. Aí não será de forma tão elaborada, tão cuidadosa. Iremos desfazer, nosso corpo será desfeito e passaremos a ser pó, como antes. Tornaremos o que tomamos da natureza, tornaremos à natureza, devolveremos à natureza. Tudo porque o nosso karma assim necessitou, nosso karma assim precisou que assumíssemos formas humanas, formas carnais, para viver e pagar algumas coisas aqui. E depois de tudo isso, nos tornamos essência da terra novamente. Há algum tempo, ouvi uma expressão num desses programas de TV, os 4 demônios brancos. Achei curioso um programa de culinária citar 4 demônios brancos. Aí fui atrás ver o que era. E claro, encontrei. Os 4 demônios brancos seriam cocaína. Não há o que conversar sobre isso. É evidente. Os outros 3 seriam sal, açúcar e farinha de trigo. Agora, por que 4 demônios brancos? 2 deles são para dar sabor aos alimentos. Dar sabor aos alimentos. Coisa que desenvolvemos com o passar das gerações, das encarnações, desenvolvemos a necessidade de dar sabor a alimentos. Dar sabor, como se os temperos não pudessem fazê-lo. Mas esses 3 elementos, 3 demônios brancos, passam por beneficiamento, são beneficiados, vêm da natureza e são beneficiados. Agora não consigo compreender o que significa beneficiar algo, se estes
são prejudicados, são piorados naquilo que deveria nos ajudar. A farinha de trigo é beneficiada, fica mais branca. A farinha de integral é um pouco mais escura, mais saudável, mas é beneficiada para nos fazer mal. Uma colocação tanto estranha, por que não poderíamos consumir a farinha de trigo integral, muito mais saudável, pesaria menos em nosso estômago, causaria menos problemas de saúde? Por que não consumir açúcar mascavo, demerara, mais puros, mais saudáveis? Aliás, por que ter de consumir açúcar? Nosso corpo, nosso paladar exige. Com o passar das encarnações, como já falei, com o passar da nossa vida, fomos acostumados desde o berço a adoçar o leite, a adoçar o café, a adoçar a sopinha, quando éramos criança, e nos viciamos em comer tais alimentos doces. Então passamos a comer açúcar. O sal, o outro demônio branco, esse aí é responsável pela pressão alta e outros tantos mal-estares físicos. Por que ter de usar o sal? Tanto que quando a pessoa passa a ser hipertenso, ela é obrigada a eliminar o sal de sua alimentação. Há uma certa dificuldade em conviver com aqueles alimentos que está acostumado. Há uma certa dificuldade em conviver com eles sem o sal? Realmente há uma dificuldade, mas com o passar do tempo nós moldamos o nosso paladar, nós moldamos nosso gosto pelos alimentos. Então, aos poucos, não podendo comer sal de forma alguma, em relação ao açúcar também não podendo consumir açúcar de forma alguma, passamos a modificar nosso paladar e aceitar e até achar gostoso os alimentos. Claro, há um tempo de adaptação, mas depois deste tempo de adaptação, podemos conviver maravilhosamente sem. Eu tenho comprovação pessoal sobre isto. Certa vez eu recebi um e-mail dizendo que estou urinando meus ossos. Assustador isto. É preocupante, estou urinando meus ossos. Isto quer dizer que estou bebendo refrigerante. Os refrigerantes, todos os refrigerantes, entram no meu corpo e vão corroendo. Cálcio vai corroendo os ossos, vai diminuindo, enfraquecendo os ossos, com o passar de muito tempo, é claro. Então resolvi abandonar de um dia para o outro, realmente de um dia para o outro, resolvi abandonar os refrigerantes, todos os refrigerantes. Difícil, sim, difícil. Você tem vontade de tomar aquele tal refrigerante gostoso, dá água na boca de tomar aquele refrigerante quando se entra no mercado. Mas depois de 2, 3 meses sem tomar absolutamente nada, experimentei. Um gole que me foi oferecido. Experimentei, não achei gosto de absolutamente nada. Era xarope colorido. Era xarope com sabor. Era xarope até com um cheiro agradável, um odor agradável. Mas na boca não me era mais nada. Não tinha sabor da tal fruta ou do tal... Não tinha sabor de nada. Era um xarope doce, insuportável. Engoli, por educação engoli, mas me desceu de maneira desconfortável. Não tomo refrigerante, o que acontece agora? Tomo só suco de frutas. Fruta. Nada de caixinha, frutas mesmo. Me sinto muito bem, sinto o sabor da fruta. A fruta tem sabor. No refrigerante é criado um sabor. O alimento industrializado é criado um sabor. Muitas vezes o tal alimento industrializado
utilização de componentes que nada tem a ver com a imagem da caixinha, a imagem do produto na caixinha, não tem nada a ver. Fazem o produto com vários ingredientes, há um pouquinho daquele tal ingrediente representado na caixinha, mas em grande quantidade tem sabor artificial, coloração artificial, até mesmo cheiro. E todos esses três, aos nossos sentidos, é maravilhoso. Todos esses três artificiais ao nosso paladar é sensacional, é gostoso, faz muito bem, nos sentimos bem, mastigando, saboreando, cheirando. Mas ao engolir, passou daqui, perdemos a sensibilidade, toda aquela sensibilidade, porque só na boca temos as glândulas que registram, que processam estes sabores. Então, a partir da garganta, estômago, isso aí se torna aquilo que realmente é uma quantidade de substância que não tem nada a ver com o produto sugerido na embalagem, com uma quantidade razoável de elementos químicos que nos dá todo aquele prazer à boca. No estômago, o estômago vai ter que processar isso. O estômago não registrou a mesma coisa que a boca, porque foi elaborado que o tal alimento deveria nos apaixonar pelos sentidos. Nos apaixonar os sentidos, degustação, olfação, visão, bonito. Mas não deveria agradar o estômago, não deveria satisfazer o estômago. Por quê? Porque o estômago, não temos acesso ao estômago. O estômago quer aquilo que faça bem ao corpo e não que faça bem aos sentidos. E nós queremos aquilo que faça bem aos sentidos e o corpo que se vire. O estômago que se vire. Acabamos por nos alimentando daquilo que não nos faz bem. Comemos além da conta, porque é gostoso. Comemos além do que... Aliás, até além do que temos vontade, porque não queremos perder o que pagamos por aquilo. A pessoa que não tem uma sensação, não tem uma sensibilidade estomacal, não vai perceber que já comeu além da conta, que já comeu o que não devia, que deveria tomar um pouco mais de cuidado com o que ingere. Então enche o estômago de algo que não é bom, é delicioso só aos sentidos, mas come além da conta. O estômago tem que se virar. Tem que se virar com coisas que talvez ele nem reconheça. Ou melhor, o estômago não tem obrigação de reconhecer nada, ele tem obrigação de processar. Suco gástrico transforma toda aquela alimentação em substâncias, algo que não conseguiríamos digerir. E vai para o intestino delgado, que é onde são separados ingredientes a ajudar o corpo. São separados os ingredientes que o corpo precisa, são separados os ingredientes que o corpo necessita para a sua sobrevivência, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Mas o intestino delgado não vai reconhecer tudo isso. Tem coisa lá que não tem nada a ver, não faz bem para o corpo. Por sinal, faz até mal. E o intestino delgado é obrigado a processar tudo isso. Das coisas boas, dos ingredientes bons que chegam até o intestino delgado, é muito pequena essa quantidade. E o corpo acaba recebendo muito menos do que necessita. As glândulas tantas que temos, acabam recebendo muito menos do que necessitam. E o restante é eliminado. Só que esse restante a ser eliminado
como não foi reconhecido, trazem problemas, trazem dificuldades de processamento. Fígado, pâncreas, tudo que é relacionado à digestão entra nesse trabalho e é obrigado a processar aquilo que nunca conseguiu ter utilidade. Nunca conseguiu ter utilidade, então passa a processar aquilo que não reconhece, começa a processar química. Acho que todos já ouviram falar naquela expressão enfezado. Enfezado tem realmente a ver com fezes. Se a pessoa tem dificuldade em eliminar as fezes, o tempo ali guardado acaba sendo reprocessado pelo corpo e todas as toxinas das fezes vão parar no corpo, vão parar no organismo. E aí vem aquele mau humor, as glândulas do corpo produtoras de centenas de químicas benéficas a nós são reprocessadas, são mutiladas, uma expressão mais correta. E este enfezado, em grande parte, é por conta da química ingerida nos alimentos. Nosso corpo não foi feito para se alimentar de química, não foi feito para se alimentar daquilo que não é saudável. E acabamos comendo por esta química, como já disse, porque nos faz bem aos sentidos. O corpo não entende, acaba processando, acaba eliminando esta quantidade absurda de coisa nenhuma e vai parar no intestino. Porém, esta química, esta quantidade grande de ingredientes, não tem certas propriedades, a propriedade de facilitar a eliminação. Aí temos prisão de ventre, dificuldades até mesmo de urinar, calcificação. Como não conseguimos eliminar os dois principais produtos que devem ser expurgados, estes ficam parados e acabam por ser reprocessados. Se nos alimentássemos mais de coisas saudáveis, coisas natureza mesmo, a quantidade de fibras, mesmo que não fosse um alimento exclusivamente fibra, todos os alimentos da natureza têm a sua quantidade de fibra, têm o benefício de facilitar a expulsão do que não é saudável ao nosso corpo. Fezes, que é o caso. Não estamos consumindo, a química não tem fibras, tem fibras artificiais, não é fibra. O que é artificial não existe. Então ele não vai facilitar a expulsão, vai causar mal-estar ao corpo, vai causar mal-estar ao nosso organismo e não vamos eliminar, não vamos ter paz, não vamos ter tranquilidade, não vamos ter raciocínio, não vamos ter noites, não vamos ter saúde, porque aos poucos iremos começar a ter diabetes, colesterol, arteriosclerose, veias entupidas, artérias do cérebro também, dificuldades nos membros. Há bom tempo, este filme consta na internet, há bom tempo uma pessoa resolveu, não sei, um cara doido, assumir uma loucura dessas, só pode ser curioso demais. Ele resolveu se alimentar de fast food
durante um mês. Só fast food. Almoço, às 5 refeições do dia, só fast food. Foi num vários médicos fazer um exame geral, como ele estava, qual era a sua situação de saúde. Perfeito. Aí começou. Ele tinha uma alimentação natural, não era um exagero, mas tinha uma alimentação bem naturalista. Esportista, saudável em todos os sentidos, até mesmo sexualmente, de acordo com a namorada. Aí começou o teste, começou a se alimentar. No final, ele estava vomitando o que comia. Seu corpo não aguentava mais, seu corpo se recusava a receber mais alimentos daquele tipo. Ele morava nos Estados Unidos, Manhattan, e estava decaindo, saúde decaindo. Inicialmente a namorada disse que ele já não era o mesmo sexualmente. No final de tudo, ele voltou aos mesmos médicos para fazer os mesmos exames, e aconteceu que começou a desenvolver diabetes, começou a desenvolver colesterol, teve problemas de saúde que já não eram mais reversíveis. Quer dizer, ele marcou para sempre uma experiência desastrosa, se alimentando de fast food, se alimentando daquilo que é uma quantidade enorme de química. Deliciosos produtos, deliciosas guloseimas, sorvetes, refrigerantes. Começou a se alimentar disso e quando terminou já não era mais o mesmo, tanto na cama, tanto no esporte que praticava, tanto na mesa. Começou a colecionar remédios. Ele não tomava remédio para nada, teve que começar a colecionar remédios e situações irreversíveis de alguns órgãos. Prejuízo pequeno, prejuízo maior. A vida dele foi estragada por conta de um mês de experiência comendo unicamente de um fast food, famoso fast food no mundo todo. É um filme que está na internet. Ele levou um mês comendo unicamente produtos de um fast food. Agora a maioria das pessoas chegam ao mesmo estado que ele e não precisa fazer isso obrigatoriamente por um mês. Fazemos isto várias vezes por semana e é o suficiente. Comemos alimentos que não devemos, e não precisa ser de um fast food, pode ser dentro da casa da gente mesmo. Trazemos alimentos industrializados. Eu vejo da seguinte forma, a tecnologia é benéfica para nós, a tecnologia é maravilhosa, facilita a vida da gente. Só que eu vejo que deveria ser aplicado a plantar, a colher alimentos, a transportar, mas não modificar os alimentos. A tecnologia modifica esses alimentos, ele não tem mais nada a ver com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos fazia bem há décadas atrás, em que comíamos do bom e do melhor. Hoje, do bom e do melhor é comer muito, comer coisas caras. Quando, em verdade, comer do bom e do melhor é comer aquilo que o corpo, após a boca, aquilo que o corpo se sente bem, se sente maravilhado, se sente saudável. Vejo isso, a tecnologia deveria facilitar a produção de alimentos e não modificá-los. Modificá-los por causa da concorrência, tentar baratear um produto, tentar torná-lo mais saboroso com menos custo. Isso tudo prejudica a alimentação, empobrece a alimentação, torna-o mais saboroso, mais delicioso aos olhos, mas nos envenena aos poucos. Essa pessoa demorou um mês para chegar nessa situação não saudável. Muitas pessoas, infelizmente grande parte da população, vai demorar um pouco mais. Está demorando um pouco mais, anos até, parte de sua existência até, para chegar no mesmo estado que ele,
começar a colecionar remédios, começar a colecionar exames intermináveis, ter que pagar convênios médicos caros, porque são problemas de saúde difíceis de resolver e não é qualquer convênio que irá fazê-lo. As pessoas vão chegar a esse ponto aí, não vão poder fazer nada, e é culpa de quem? Culpa delas mesmas, que não se deram conta de que estavam alimentando só o que lhes fazia bem aos olhos, lhes fazia bem ao paladar. E vão consumindo, não está me fazendo mal, eu levanto da mesa, estou me sentindo bem, vou dormir com um sono estranho, mas vou dormir, estou com sono. Aí que está. Terminamos de comer, deveríamos terminar de nos alimentar? Refeição boa, razoável. Levantar, estar bem de saúde, não sentir nada no estômago, não sentir nada no corpo de estranho. Mas as pessoas levantam, sentem aquela sonolência, e é o sono da digestão, e vamos dormir. Eu vejo isso como um sinal de que o estômago está tendo dificuldades para processar tudo aquilo, está exigindo do corpo, está dando uma certa sonolência, está dando um certo desconforto. Minha forma de alimentação, a maneira com que eu me alimento, eu como de tudo o que eu tenho vontade. No momento eu não tenho restrições, as únicas restrições que eu tenho é aquilo que eu não gosto. Então eu começo a comer. Doce, salgado, tudo. Certo momento, vejo que eu tenho de parar de comer, tenho de parar. Eu paro imediatamente, o corpo me diz eu tenho de parar, eu paro imediatamente. Não como mais nada do que eu estou comendo, por mais saboroso que seja, pela quantidade que tenha, por quanto eu paguei, não interessa, eu paro. E levanto da mesa e não me sentindo bem. Não sentindo nada no corpo, não sentindo mal-estares, não sentindo fadiga, cansaço, digestão difícil, nada disso. Porém, se eu não ouço essa ordem que o meu corpo dá, há uma certa, com o tempo eu comecei a conseguir fazer essa intimidade com o meu corpo. Se eu não obedeço a este pare e continuo comendo, terei que responder por isso. Terei um estômago enfastiado, um mal-estar físico. Aquilo, a coisa ruim chega no estômago, cai e sobe imediatamente para a cabeça. Esses sintomas que eu estou me referindo acontecem comigo por causa da minha sensibilidade. Já eliminei química, eliminei exatamente, não tem como, mas diminui muito a minha química. Então o corpo se tornou um pouco mais sensível a tudo. E ele diz não. Ele consegue dizer não e eu consigo ouvir esse não, sentir este não. Então se eu não paro na hora que é pedido, eu terei que me responsabilizar por isso. Claro, eu vou sobreviver. Não terei de correr atrás de nenhum antiácido, não terei de correr atrás de nada. Mas passarei por algum tempo, algumas horas com aquele mal-estar. Eu passarei por algumas horas e voltarei ao normal. Agora, pessoas que fazem isso sempre, se tornará algo mais comum. Um mal-estar se estabelecerá na pessoa, as sensações ruins. Aos poucos a pessoa pode até acostumar. Vai acostumar com aquele mal-estar, falar, não, comi tudo que podia e tudo que não podia também. Fala isso com uma certa glória. Mas, com o passar do tempo, esse mal-estar constante, que não é nem percebido pela pessoa, se transforma em problemas de saúde. O nosso corpo tem resistência, tem uma certa tolerância, aceita que comamos algo quimicamente carregado, mas não é sempre, não podemos fazer isso sempre. Não podemos aceitar que nosso corpo
se sinta bem com isso, porque aos poucos o corpo irá, não exatamente se vingar, mas não terá mais resistência para sobreviver com saúde, como foi feito até hoje. É aquilo, um cigarro não mata, não traz problema de saúde, não deixa a pessoa dependente. Um cigarro, não. Agora, se a pessoa consumir um maço de cigarro todos os dias, ela terá todos aqueles problemas que mundialmente são conhecidos. Um cigarro não mata, mas um maço de cigarro por dia, este mata. Aleja, traz dificuldades em todos os campos, acaba com a saúde. Um alimento carregado em química não mata, não traz problemas de saúde, não traz diabetes, não traz colesterol, hipertensão, artérias entupidas, não traz nada, não traz nenhum problema. Agora, o consumo de química várias vezes ao dia, todos os dias, que é na sequência em que parte da população está entrando, este sim, este traz problemas, este mata, aleja, traz dificuldades de saúde. Temos de aprender a nos alimentarmos. Como eu disse, comer do bom e do melhor não é o mais caro, não é o mais bonito, não é o mais saboroso. Comer do bom e do melhor é aquilo que o nosso corpo diz que é bom e que é o melhor. Só assim teremos este corpo ao longo da vida. Na terceira idade, na velhice, teremos um corpo envelhecido, porém de qualidade, sem coleções de remédios, sem proibições de alimentos. Na terceira idade, quando o corpo já está debilitado, cansado pelos tantos anos de existência, o corpo precisa de um pouco mais de cautela, de boa alimentação, não tanto exagero em exigir do corpo. Porém, se vivemos à base de química toda a existência, teremos na terceira idade que assumir remédios, que consumir remédios, uma quantidade grande de remédios e mais um remédio que é para fazer o estômago aguentar aquela quantidade de remédios. É um absurdo. Vivemos consumindo química, não nos dando conta de que está nos fazendo mal, e quando começa a fazer mal, tomamos mais química. Somos obrigados a nos afastar daquela química que consumimos a vida toda e adotar outras químicas menos saudáveis ainda, porque medicamento algum é saudável, medicamento algum faz bem. Um medicamento químico prejudica mais o corpo por causa de suas reações adversas, efeitos colaterais. Um remédio muitas vezes tem um efeito benéfico e vários efeitos colaterais. Se a pessoa tem que tomar o remédio por um dia, uma semana, um prazo determinado, ainda passamos por dificuldades de efeitos colaterais, mas o dia que acabar, aqueles efeitos colaterais vão diminuindo. Agora, se a pessoa tem que tomar o remédio sempre, que são várias doenças constantes que existem hoje, colesterol, diabetes, esses remédios todos que tomamos todo dia e os seus efeitos colaterais gerarão mais problemas físicos, mais problemas de saúde e mais remédios que vamos tomar, e se torna uma certa bola de neve em que o nosso corpo, já debilitado pela química da existência toda, se torna mais fragilizado ainda. Então, deveríamos desde o início ou um quanto antes eliminar, trocar, substituir
substituir aquela química toda que nos fez achar um mundo delicioso, que nos fez achar um mundo cheiroso, nos fez achar um mundo gostoso, visual, trocar essa química pelos alimentos não tão bonitos, não tão saborosos de início, não tão cheirosos, porque esses alimentos vieram da terra, da mesma terra em que fomos gerados, da mesma forma em que fomos gerados. Temos de nos alimentar daquilo que veio da terra, com um mínimo de manipulação do homem, com um mínimo de tecnologia nestes alimentos, que é o que faz mal. Um alimento não pode durar meses seguidos, que é o que acontece com alimentos industrializados. Duram meses seguidos, alguma coisa tem lá para mantê-los comestíveis, saudáveis não, mas comestíveis. E é que está. Um alimento tem que deteriorar, tem que estragar. É o normal, é o correto. Mas esse alimento não vai deteriorar, não vai estragar, é uma química. E o que essa química vai fazer na gente quando a gente consumir? Porque não vamos poder consumir um alimento industrializado sem absorver aquela química. E como eu já disse, muitos alimentos industrializados não tem nada a ver com a foto da caixinha. Eu chego no mercado e vejo lá, pego uma caixa de alimento, ingredientes. Começa lá, farinha de trigo, molho de tomate, cenoura, carne, um monte de coisa. Do meio para o final, começam a surgir ingredientes que eu nunca ouvi falar, nunca consegui ler. Ou seja, começo a ler tudo aquilo lá, quando a minha língua começa a enrolar, eu paro de ler, devolvo aquilo e aí fico com uma tristeza enorme. Não porque eu não vou comer, mas porque estamos chegando numa situação de ter que consumir um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Essas coisas que eu não consegui, que eu disse não ter conseguido falar, é química. Coisas absurdas, eu não sei o que é, não sei para que serve, não sei como é a aparência daquilo. E se pesquisar na internet o nome de cada um desses ingredientes, garanto que todos ficaram horrorizados com aquilo. Claro, vendo os malefícios. Benefício é um só, é aquele que ele se propõe, o tal flavorizante, saborizante, umectante, fazem exatamente isso, dão sabor, cheiro, odor, mas dão também muita dor de cabeça. É a química que consumimos e nos sentimos obrigados a consumir porque eu não tenho outra coisa para comer? Não, consumimos porque é mais comum, é mais fácil, está à mão, é bonito, é gostoso. Consumimos. Ao invés de ficar trancado, amarrado ao pé do fogão, cozinhando, preferimos colocar no micro-ondas, colocar no forno elétrico, aquela caixinha daquele produto, daquele alimento industrializado. Em poucos minutos sentamos à mesa e comemos. Comemos, devoramos, sem sentir o sabor até mesmo. Achamos gostoso porque dizem que é gostoso. Achamos saudável porque dizem que é saudável. A alimentação tem de ser saudável. Por quê? Porque nosso corpo despeja em nosso organismo dezenas de químicas. Glândulas produzem química, equilibram o nosso corpo em vários sentidos, de várias formas.
Se nos alimentamos erroneamente, muita coisa que não é saudável, mas achamos saborosa, se nos alimentamos destas substâncias não saudáveis, o corpo não vai processar todos os ingredientes que são necessários ao nosso bem-estar, ingredientes que são necessários para que essas glândulas produzam a química corretamente equilibrada e despeje em nosso organismo e tenhamos um funcionamento coerente, um funcionamento consciente do corpo. O corpo vai receber esta química produzida pelo organismo e irá responder, irá ter o seu equilíbrio saudável, seu equilíbrio hormonal, emocional, principalmente emocional, porque se não estamos bem equilibrados, bem saudáveis, o nosso emocional é desequilibrado, temos tendências a emoções ruins, emoções negativas, emoções que não nos fazem bem. E se nosso emocional não está bem, nosso emocional não está coerente, não está saudável, como o corpo que deveria estar, não teremos condições de acessar o plano superior, não teremos condições de ouvir o nosso íntimo, não teremos condições de conviver com a humanidade com coerência. Ninguém convive saudavelmente com o mundo estando debilitado em sua saúde, em seu emocional, por conta dos chakras, dos órgãos que foram comprometidos pela alimentação errada. Ninguém convive, ninguém consegue transmitir o que sente, ninguém consegue ouvir o que o mundo tem a dizer, o que o mundo exterior tem a dizer e o que o mundo interior principalmente tem a dizer. O que o mundo exterior tem são informações que irá enriquecer nosso mundo interior. Então temos que saber ouvir o mundo à nossa volta, saber ouvir com consciência, com sabedoria, para que o nosso mundo interior possa interpretar e possa nos alimentar de conhecimentos, eu diria conhecimentos individuais, mas são os conhecimentos que nós procuramos. Então, a alimentação tem tudo a ver com esta evolução interior. A alimentação nos ajuda na evolução da saúde, na saúde física, saúde mental e saúde emocional. E se estas não estão corretamente equilibradas, a nossa saúde espiritual, nosso contato com o mundo astral, nosso contato com a nossa essência está comprometida, está debilitada. Não haverá um contato sério, um contato consciente, um contato verdadeiro deste plano, deste mundo externo com o nosso mundo interno, porque nossos órgãos nos transmitem mal-estares. Pensem muito bem no que estão comendo, no que estão se alimentando. Tenha certeza, arroz, feijão e ovo frito todo dia, no caso da pessoa não ter tempo de ir à cozinha e fazer uma alimentação mais elaborada, arroz, feijão e ovo frito é muito mais saudável do que uma deliciosa pizza congelada, ou uma lasanha congelada, ou restos, carne congelada, temperada e congelada. Eu critico demais a alimentação industrializada, porque é onde encontramos mais ingredientes que nos prejudicam, encontramos mais ingredientes que impossibilitam
o nosso crescimento interior, porque atrapalha a nossa saúde, dificulta nossa digestão, dificulta a nossa conexão com as boas emoções. Porque ninguém consegue ter uma boa emoção estando enfesado.